Então, Nassif, vamos começar falando do crescimento do PIB. Então, a economia brasileira cresceu 4% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente tem esses dados que foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Na comparação com os 3 meses anteriores, o PIB avançou 0,9%. Tem gente achando ruim, né? Não sei. Conta aí, Nassif. O PIB esse ano surpreendeu todo o mercado, né? O mercado apostando no PIB parado e tudo, mas o grande problema é a armadilha da política monetária, a armadilha das metas inflacionárias. O que o mercado fala? Cresceu aí, o desemprego caiu, isso significa que pode vir mais inflação. Então, uma baita pressão que culminou a semana passada com aquele jogo especulativo indecente lá, jogando o dólar lá para cima, e obrigando o Banco Central, as projeções agora, de um aumento de 0,75 pontos na taxa Selic. O que significa isso para o próximo ano? Significa abortar o crescimento do PIB. A lógica do crescimento é simples. Você começa a economia, se arruma a economia, ela começa a crescer, daí a indústria, o comércio, eles batem na sua capacidade instalada. Então, para atender a demanda, eles têm que investir na ampliação da capacidade instalada. Nós chegamos nesse ponto. Chega nesse ponto, você aumenta a taxa de juros. O que acontece? As empresas que têm dinheiro em caixa falam, não, eu vou aplicar na Selic, que rende mais do que no meu negócio e não tem risco. As empresas que não têm caixa, que precisam de financiamento, não vão buscar financiamento. Esse ano você teve muita empresa grande que foi buscar dinheiro no mercado. Pegou dinheiro no mercado, debêntures amarradas ao CDI. CDI é uma taxa de juros aí que rege as operações entre instituições financeiras. Com esse aumento dos juros, o CDI vai disparar. Então, para o ano que vem, você tem risco de uma ampliação das recuperações judiciais e uma ampliação da inadimplência das pessoas físicas. É um negócio suicida essa política do mercado, e é uma enorme dificuldade do governo de enfrentar, porque a Faria Lima tem 90% dos títulos públicos. Então, a hora que ela quer, ela dá uma espoletada assim, as taxas sobem, o câmbio se aprecia, e tem um quadro novo aí no meio da história que vai mostrar que a gente vai ter muito desafio ano que vem. O Maringoni, vocês colocaram já essa questão do Trump e do Musk, mas está havendo lá nos Estados Unidos a formação de uma bolha tremenda. Os Estados Unidos viraram um sugador de dólares. O que ocorreu, inclusive, a semana passada aqui, aquela especulação, foi o JP Morgan dando o tiro de partida de vender títulos brasileiros para comprar nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump está ameaçando com impostos de importação. Se ele joga impostos de importação em cima de produtos chineses ou de outros países, aumenta a inflação internamente, porque os produtos vão ser vendidos por um preço maior. E daí obriga o Banco Central americano a aumentar os juros. E um segundo ponto, ele está acenando com redução de tributos de grandes empresas. Significa aumentar os lucros das grandes empresas e atrair mais dólar. Hoje eu publiquei um artigo que saiu menção a um artigo que saiu no Financial Times de um grande operador prevendo uma bolha nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm 70% dos ativos financeiros, aí das operações, dos índices, dos principais índices de mercado, e tem 23% da riqueza mundial. Ou seja, você tem uma bolha aí no mercado financeiro que, em algum momento, aí vai criar um estardalhaço que vai afetar aqui a política interna brasileira. Então, você tem uma ótima notícia, que é o crescimento da economia, e o mercado trabalhando como se fosse uma péssima notícia, porque vai aquecer. Gente, o que está acontecendo com essa loucura aí de ajuste fiscal? Você pega o editorial do Globo agora e do Estadão saudando o Milei. O Milei jogou 55% da população argentina em situação de miséria. Você tem 7 milhões de argentinos que não têm o que comer. Ele cortou todo o financiamento para a indústria do cinema argentino, que era um setor forte. Está querendo acabar com a universidade gratuita. Ele está jogando a Argentina num buraco que o Domingos Cavallo jogou lá atrás, não deu certo, que o Collor tentou jogar aqui, não deu certo.
E a imprensa vai, não, ele tem responsabilidade fiscal. Nassif, vamos falar um pouquinho do dólar e também do Galípolo nessa equação, né? Porque o diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, né, o Gabriel Galípolo, disse ontem que a autoridade monetária não vai segurar o câmbio no peito. Segundo ele, o câmbio flutuante é um dos pilares da matriz econômica brasileira. As declarações foram dadas em evento da XP para investidores. Quero te ouvir. O que você achou dessas declarações? É uma declaração cautelosa aí, ele não pode peitar o mercado, que o mercado engole ele. Então ele tem que tomar gradativamente uma série de medidas de regulação, que não foram tomadas aí ao longo de todo esse período do Campos Neto. Por exemplo, quando veio o estouro da boiada a semana passada, o Banco Central não tinha nem operações de swap para comprar, para tentar contrabalançar esse estouro da boiada. Então é um processo gradativo de regulação. Aliás, essa sugestão da poupança, de tirar dinheiro, é um dos caminhos. Outro caminho seria conseguir grandes fundos soberanos, aí adquirir títulos da dívida pública brasileira para tirar esse domínio da Faria Lima. A Faria Lima tem 90% dos títulos da dívida pública brasileira. Joga para onde quer. Então, o que o Galípolo está fazendo é jogando de acordo com as regras do mercado e vai, ao longo do tempo, aí, vendo os espaços para ter uma regulação e uma maior responsabilidade. Porque, veja bem, imagina que o Banco Central entrasse a semana passada para combater essa especulação. Você tem o maior agente de especulação, que é o Roberto Campos Neto. É o cara que dá declarações, que o Banco Central virou especialista em ajuste fiscal. Ele só fala em ajuste fiscal, não fala em política monetária, cambial, é só ajuste fiscal. E você tem aí uma loucura tão grande com essa paranoia do fiscal, que você tem aí essa saudação, o Milei, feito pelo Estadão, pelo Globo, é coisa maluca. O Milei, o sucesso do Milei aí, com toda essa desgraça que paira sobre a Argentina. Então, eu acredito no Galípolo. Eu acho que ele não vai fazer nada radical, revolucionário, mas vai tentar estabelecer aí controles, regulações aí que impeçam essa loucura hoje aí da Faria Lima e dos grandes bancos internacionais. Se você pegar, digamos, esse movimento de especulação, a semana passada foi do JP Morgan. Para quê? Levar dinheiro para os Estados Unidos também, porque você está tendo mais uma bolha se formando nos Estados Unidos aí. Então vai ter que ter essas ferramentas que o Brasil já teve em outros momentos.